Boa noite para todas e para todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui com vocês e que Jesus e os bons espíritos possam nos fortalecer cada vez mais, para que a partir do entendimento e a compreensão de tudo aquilo que nós estamos estudando através da doutrina espírita, nós possamos então colocarmos em prática. E sempre que eu particularmente vou procurar estudar para poder trazer na reflexão um tema como o tema de hoje, eu tenho o hábito sempre de buscar reservadamente refletir em torno daquilo que o tema pode proporcionar para a minha formação. Antes, quando eu vou buscar preparar o tema, vou me organizar diante dele, eu sempre reflito pessoalmente sobre o que aquele tema pode acrescentar como fonte de orientação para o meu crescimento espiritual. E eu confesso que quando fui estudar o tema da noite, que fala a respeito do reino de Deus e sua justiça, algo que ficou muito claro para mim é sobre a necessidade que eu tenho e que todos nós temos de buscar ampliar o nosso entendimento e a nossa compreensão a partir dos símbolos utilizados por Jesus nas suas mensagens. Para que a gente possa, então, a partir dessa ampliação dos conceitos trazidos por Jesus através do seu evangelho, nós possamos, então, utilizar melhor tudo aquilo que nos é apresentado como forma de sugestão à humanidade. É importante que a gente amplie os nossos conceitos, nosso entendimento a respeito de determinados símbolos, a respeito de determinados conceitos apresentados por Jesus, conceitos muito simples, mas que na realidade eles pedem a nós um aprofundamento dessa compreensão. Eles pedem a nós um aprofundamento a respeito do entendimento das questões trazidas por Jesus como forma de sugestão à humanidade. Porque Jesus, como um espírito puro que veio e encarnou no nosso planeta, ele estava atento para que nós pudéssemos construir vidas mais felizes, para que nós possamos construir uma vida mais consciente. E o tema da noite tem muito a ver com essa necessidade que nós temos de procurar ampliar o nosso grau de compreensão. Porque Jesus ele fala do reino de Deus, e o reino de Deus, citado várias vezes, é um dos temas centrais da pregação deste Espírito puro. E ele, na verdade, quando a gente vai estudar as passagens evangélicas, ele ocupa um lugar de destaque em vários momentos da peregrinação de Jesus pelo nosso planeta. Isso nos leva a entender que Jesus ele trouxe ao mundo várias informações de cunho extremamente importante, com o intuito de fazer com que a humanidade ela seja orientada por caminhos mais felizes. Porque na medida em que nós formos tocados pela profundidade das mensagens evangélicas, nós vamos aprender melhor a fazer as nossas escolhas. Nós vamos aprender melhor a tomar as nossas decisões e utilizarmos o nosso livre-arbítrio de uma forma mais serena, de uma forma mais assertiva. Mas assim como várias outras novidades trazidas pelo Messias, que não foram bem compreendidas na época, essa denominação do reino de Deus, ao qual Jesus se referia, também é uma delas. Eu posso dizer que a humanidade da época ela não entendeu bem esse conceito. Do que se trata esse reino? Quando Jesus, em vários momentos das suas passagens pela terra, ele falava muito do seu reino. A gente vai ver várias citações quando Jesus menciona a respeito do reino dos céus ou do reino de Deus, que na verdade tem o mesmo sentido. Mas o que se trata esse reino? É essa a primeira alertiva que vem à nossa reflexão. Que reino é esse que Jesus falava, mencionava sempre? Que tipo de reino é esse que Jesus fala da importância dele ser instalado? E quem de fato seria o rei que iria assumir esse reino tão bem propagado por Jesus? De que ele seria formado?
Quais povos daquela época iriam então compor essa ideia de um reino anunciado por Jesus? Eu fico imaginando que talvez por uma dificuldade de compreensão do povo da época, muitos devem ter perguntado para si mesmo: já não bastaria a quantidade de reis e de reinos já existentes naquele período da história da humanidade? Já não bastaria a quantidade de reis, principalmente tiranos, de reinos imperadores extremamente autoritários, que na maioria das vezes exploravam os povos pobres e oprimidos da época em que Jesus falava da construção de um outro reino? Será que esse reino trazido e anunciado por Jesus seria apenas um reino a mais na história da humanidade, na compreensão do povo daquela época? Mas aí nós vamos pouco a pouco nos aproximando da compreensão que Jesus nos fez instaurar também, assim como o entendimento desse reino, porque esse reino que esse homem se tratava não era um reino demograficamente existente, não era um reino circunscrito a determinadas fronteiras espaciais, fronteiras delimitadas geograficamente. Quando Jesus ele se referia a esse reino de Deus ou reino dos céus, ele falava de algo muito diferente. Ele falava de um reino de uma natureza completamente diferente das demais conhecidas da época, porque o reino pelo qual Jesus se retratava e representava era um reino sem fronteiras, era um reino sem as dimensões materiais, era um reino desvinculado da necessidade da cobrança de altos impostos. Jesus falava e anunciava um reino diferente das relações de domínio ou de poder que o povo vivenciava na época, e o que era humanamente inaceitável. E era por isso que quando mencionava-se a figura do rei ou de imperadores naquela época, elas eram odiadas pelas maiorias desses povos. Nós vamos ver os relatos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, exatamente no capítulo 3, sobre a dificuldade de entendimento dos povos acerca do reino anunciado por Jesus, quando então Humberto de Campos ele vai falar com tamanha competência e detalhamento sobre quando Jesus então ele estava sentado nas proximidades do templo em Jerusalém. Aí se aproxima dele um sacerdote de nome Hanã, e ele se dirigia a Jesus e perguntou para ele: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, de uma forma serena, responde a Hanã: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com tamanha naturalidade, serenidade e nobreza. E Hanã, o sacerdote, volta para Jesus e pergunta para ele: reino de Deus? Novamente, com aquela tamanha ironia, ele interroga Jesus: e que pensas tu vem a ser com isso? E Jesus, de forma serena, responde novamente para Hanã, um sacerdote: esse reino é uma obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com tamanha serenidade. E Hanã, novamente, com a sua ironia, a sua imponência, ele retorna para Jesus a sua atenção e pergunta para ele: obra divina nas tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada enorme de desprezo, assim relatado no capítulo 3 do livro Boa Nova. Continuando a conversa, então, Hanã novamente pergunta para Jesus sobre quem o ajudaria e como levaria com tamanho empreendimento aquela execução de tamanha responsabilidade a esse ser. Jesus, sempre respondendo com firmeza, com tranquilidade, com a nobreza de um espírito puro, ele se silencia, e dias após esse colóquio com Hanã, o sacerdote próximo do santuário, Jesus então, ele se aproxima das cercanias de Cafarnaum e ele se dirige então a um grupo de pescadores simples e alegres, convidando-os um a pescar homens para a construção desse reino anunciado por ele. Então nós vamos começando a compreender da inteligência que esse espírito trazia, da sabedoria e ao mesmo tempo da humildade com que ele anunciava a necessidade da implementação e da construção desse reino dos céus ou de Deus, que na verdade ele era comparado por Jesus como um simples
grãozinho de mostarda. E vale entender que o grãozinho de mostarda era, naquela época, o menor dos grãos comercializados. Mas, ao mesmo tempo, o grão de mostarda, ele era algo que, se plantado e regado com tamanho carinho e atenção, com o tempo, ele resultava numa das maiores e frondosas árvores. Então, era uma forma alegórica, era uma forma analógica de Jesus comparar o reino dos céus com o coração humano, com as potencialidades que todo ser trazem dentro de si, com as potencialidades que todos nós trazemos na nossa estrutura interior. E eles, um dia, ou seja, essas potencialidades que dormitam dentro de nós, elas viriam a se tornar um dia, segundo a forma analógica de Jesus apresentar o reino de Deus, em árvores frondosas, em árvores amplas que um dia dariam frutos e mais frutos. Essa sim seria então a ideia do reino de Deus, tantas vezes anunciada por Jesus. O reino dos céus, tantas vezes mencionadas por Jesus e também por seus discípulos, que mais tarde, na visão do Espírito Emmanuel, se tornariam seus verdadeiros apóstolos. E por que eles passaram por essa transformação, segundo nos orienta Emmanuel? Os discípulos de Jesus, que pouco a pouco entenderam a proposta da edificação do reino de Deus dentro de si mesmo, então, por um processo de interiorização, de entendimento e compreensão dessa proposta divina, esses discípulos se tornaram parte do apostolado dessa construção divina, porque eles compreenderam, porque pouco a pouco eles começaram a participar dessa construção. Essa construção cada vez mais divulgada, mais ampliada, segundo o grau de entendimento das pessoas que passavam a ter acesso a essa informação que nós entendemos ser denominada na história do Evangelho adjacente como a construção da Boa Nova no mundo. Nós vamos observar também o grande João Batista, sob a narrativa do Espírito de Mateus, aliás, quando ele nos aconselha, falando e abordando também características desse mesmo reino anunciado por Jesus, João Batista nos orienta: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e por isso eu vos batizo com água para o arrependimento. É interessante a gente afirmar, né, que o processo do arrependimento do ser, ele é a primeira etapa do processo do aprimoramento, acompanhado da expiação e do processo da reparação. Assim consta no capítulo 1, aliás, na parte 1 do livro Céu e Inferno, no capítulo 7. O arrependimento é o passo inicial para o processo de autoaprimoramento do ser, não apenas sozinho, mas acompanhado da necessidade da expiação, assim como também da necessidade da aprovação. Então, todo espírito que começa a se converter através do processo do arrependimento, ele está, obviamente, se preparando para viver o seu processo de expiação e o processo de reparação na Terra, através da maravilha que é o processo reencarnatório. E a água, apresentada também como um elemento de analogia apresentado por João Batista, é o símbolo da purificação da alma. Porque João Batista, quando fala da alma, da necessidade da gente estar sendo batizado pela água, segundo os rituais professados por ele naquela época, ele se refere, então, ao trabalho do autoburilamento, ao trabalho do processo da purificação da alma para a construção de uma vida nova. Então, João Batista, ele anuncia o batizado como um processo de purificação da alma que começa pela renovação de uma vida nova. Nós vamos observar também, quando Mateus, no capítulo 6, nos versículos 33, nós vamos ver Mateus também mencionar o reino dos céus, segundo falava Jesus. Jesus orientava através de Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Observem bem a importância dessa frase, porque a edificação do reino dos céus, ele passa a ser percebido como algo interno.
É um processo interno que começa, então, a edificar pouco a pouco no homem velho, que a partir desse processo de transformação, evidenciado através dos seus esforços, através da vontade, esse homem velho, então, ele vai pouco a pouco se transformando num homem de bem. Isso se refere à proposta do chamamento da construção do reino de Deus nas suas estruturas internas. E a partir do momento em que esse homem antigo, ele se torna no homem de bem, ou seja, um espírito que se renova, ele começa a entender, consequentemente, que a justiça divina já está inserida na sua vida. Ela já está determinada na sua vida a partir da vivência das leis divinas, das leis naturais, que rege todos os destinos humanos. Então, quando nós vamos entender com profundidade esse versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, nós vamos compreendendo que a justiça divina, ela já está estabelecida na nossa existência. Porque nada está errado. Tudo está perfeitamente certo nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando no devido momento da nossa existência são as necessidades dos nossos aprendizados de ordem espiritual. Então, isso nos leva à necessidade do desenvolvimento de uma outra virtude também equiparada ao grãozinho de mostarda, que faz com que surja árvores frondosas, que é o processo da resignação, é o processo do entendimento de que todos nós estamos plantados no lugar certo, todos nós estamos no lugar certo, na família certa, na sociedade ideal, para que nós possamos, então, aceitarmos o chamamento e o convite para edificarmos dentro das nossas estruturas internas a construção do reino dos céus. Nós vamos ver também em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, também Lucas se reportar ao mencionado reino dos céus anunciado por Jesus. Quando então Lucas cita nesse mesmo versículo que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Esse também é um outro apontamento fantástico, porque da mesma forma com que Lucas cita no versículo 20, a doutrina também nos aproxima ao chamamento para esse entendimento maior. A doutrina espírita nos orienta que o verdadeiro trabalho, ele não deve ser feito de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o processo da construção desse reino é um trabalho interno, é um trabalho imperioso que nós vamos desenvolvendo junto de nós mesmos para o reflorescimento das virtudes e das capacidades que todos nós trazemos sem nenhuma exceção. Eu penso muito que todos nós já tentamos nas nossas várias vidas e nas várias correntes religiosas que com certeza nós já passamos, nós já desenvolvemos já essa necessidade de trabalhar algo exterior, as reformas das aparências, mas isso não nos tornou criaturas mais felizes. E isso justifica o fato de nós estarmos hoje buscando no Espiritismo um outro direcionamento ou um alimento mais nutritivo que possa suprir as nossas necessidades de aprimoramento de ordem espiritual. Então, todos nós que atravessamos as portas da casa espírita, nós viemos aqui porque nós, de fato, estamos buscando um alimento mais nutritivo para as nossas almas. Porque ao nosso entendimento reencarnatório, as reformas exteriores ou a reforma das aparências, elas não nos tornam espíritos ou almas mais felizes. E é por isso que o reino dos céus, na visão de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, ele não é de natureza exterior, mas ele é de natureza interna. É quando eu realmente começo a conversar com as minhas próprias particularidades e eu vejo nelas a possibilidade do florescimento de virtudes que me trazem êxito na minha existência. Porque quando eu me dedico a desenvolver um trabalho minucioso, de autoburilamento interno, as nossas vidas passam a ter sentido. Porque nós temos consciência daquilo que ainda nos falta na atual existência. Nós temos consciência de que as nossas missões enquanto seres espirituais que estamos reencarnados temporariamente na Terra é facultar a educação daquilo que nós ainda não aprendemos e que temos possibilidade de aprender nesse planeta maravilhoso, nessa nave cósmica que nos
envolve através do processo reencarnatório que mais uma vez é colocado na nossa história imortal. E sobre esse mesmo reino, nós vamos ver também em Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, o mesmo reino anunciado por Jesus. Quando então, Mateus, ele dá uma atenção especial quando ele vai falar da justiça divina. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Vejamos a precisão, a sabedoria desses ensinamentos e dessas informações que, na verdade, estão nos convidando a compreender a extensão e a intensidade do reino dos céus anunciado por Jesus. É fundamental que nós possamos refletir que os nossos conceitos de justiça, de humanidade, eles não devem ficar limitados somente às convenções e aos conceitos humanos. Ou seja, o conceito de justiça que Jesus nos convida a empreender e a compreender, ele não deve ficar somente focado nos conceitos de justiça voltado às necessidades terrenas, mas um conceito de justiça voltado à realidade divina, sem parcialidade, um conceito de justiça voltado aos não privilégios, mas de igualdade perante todos, porque na realidade todos nós somos parentes, todos nós somos irmãos de uma mesma família, porque nós, na nossa essência, todos nós fomos criados por um único Pai, um único Pai. E sobre esse mesmo reino que a gente está se referindo, eu particularmente, eu me agrado muito de um dos momentos mais nobres, que é o momento em que Jesus se encontra frente a frente com Pilatos. Pessoalmente, eu acho esse momento um momento que nós temos tudo para entender melhor o que se refere o reino dos homens e o reino dos céus, ou o reino de Deus. Porque quando Jesus se encontra com Pilatos, ali está frente a frente duas pessoas, duas almas, dois governadores, dois imperadores, não é? Nós vamos ver em Pilatos o governador romano e em Jesus o governador espiritual do planeta. São duas almas, duas representações, duas autoridades diferentes e duas perspectivas de entendimento. E nesse exato momento, quando Pilatos se aproxima e fica frente a frente com Jesus, o que ele pergunta? És o rei dos judeus? E Jesus, de forma compenetrada, ele responde em poucas palavras, de forma objetiva, a que se caracteriza um espírito puro, sem aforrismos. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Eu queria ter vivido esse momento. Eu queria ter assistido esse momento, onde fica frente a frente o governador romano dos homens e o governador espiritual enviado pelo Pai. Seria muito bonito para que nós pudéssemos entender de fato quem é que se encontra frente a frente e o que eles significam. Pilatos na figura de um governador romano, que representa uma autoridade política, de poder autoritário, que jamais utilizava a misericórdia nos seus julgamentos, alguém com atitudes completamente inflexíveis, porque na verdade o egoísmo de Pilatos para ele estava sempre acima da justiça. E do outro lado, Jesus, um espírito de uma alta estirpe, um espírito puro. Aliás, segundo Emmanuel fala no livro O Caminho da Luz, Jesus foi o único espírito puro que conseguiu pisar na terra, ou que pisou na terra. Um espírito onde a sua verdadeira autoridade, ela estava sustentada na moralidade, na verdadeira e autêntica forma de autoridade que o homem deve buscar conquistar através dos seus processos reencarnatórios. A nobreza de Jesus, ela estava e está sustentada na autoridade moral, na lealdade, na generosidade. Portanto, quando nós entendemos Pilatos frente a frente com Jesus, nós compreendemos que são dois reinos que se encontram, duas realidades completamente diferentes,
uma realidade que predomina e a outra que está em processo de surgimento. E que dá uma continuidade porque é um processo em plena construção. E essa construção é a mesma construção do passado que nos atinge os corações agora na modernidade. E desse modo, então, fica mais claro para todos nós, através da proposta que o Espiritismo objetiva. Nós vamos ver lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafos extremamente interessantes que vêm retratar sobre a verdadeira realeza de Jesus. O que esse Espírito trazia, que comovia as pessoas, que faziam com que a proximidade fazia com que pessoas chorassem, porque foram tocados da energia desse Espírito que ia na frente. A realeza de Jesus é a realeza moral. E essa realeza moral é fruto da sua perfeição, do seu grau, do seu momento evolutivo, da sua capacidade de viver segundo a vontade do Pai, da sua capacidade de viver segundo as leis divinas. É uma realeza em que exerce o poder para sempre, ao passo que o poder de Pilatos era algo transitório, era algo temporário. Tanto que o poder de Pilatos ele se perdeu na poeira dos tempos e o poder de Jesus prevalece. É a verdadeira realeza moral. São esses os valores morais que Jesus nos orienta a partir desse chamamento para a construção do reino de Deus. É a verdadeira autoridade. É uma autoridade, portanto, capaz de mover a humanidade, capaz de orientar, de esclarecer, de conduzir a humanidade para a conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra, na sua criação. Então eu diria que Jesus foi aquele Espírito que melhor entendeu a vontade do Pai, voltado para a destinação da Terra, a destinação pela qual o nosso planeta se encontra em execução. É preciso que a gente tenha essa capacidade de compreender que o nosso planeta ele está sendo conduzido por Jesus, ele está no leme. É interessante que às vezes nós vemos tantos comentários que dizem que o planeta caminha para uma destruição, caminha para uma derrocada. Mas se nós formos analisar, desde o momento em que Jesus fala da construção desse reino, nós não devemos ter dúvida que Jesus ele está no leme do nosso planeta. E o nosso planeta, por mais que ele vivencia as convulsões, os cataclismos, já retratados na obra Gênesis de Allan Kardec, o nosso planeta, ele trilha no processo da progressão de melhoria dos mundos habitados. Então é preciso que todos nós, munidos desse entendimento e dessa compreensão da doutrina espírita, nós não titubeemos, nós não nos desanimemos, mas que nós possamos, através dos nossos ânimos fortalecidos, contribuir para a edificação do reino dos céus. E às vezes muitas pessoas imbuídas do conhecimento espírita, elas se encontram desalentadas, desanimadas por algo anunciado por Jesus e que se Jesus professa, eu devo acreditar. Se Jesus professou, eu devo implementar na minha estrutura íntima a perseverança, o ânimo, a persistência, porque assim como todos os mundos habitados e inabitados que residem no universo cósmico, eles caminham para um processo de automelhoramento. E esse automelhoramento é sinônimo da edificação do reino dos céus na terra, anunciado por Jesus um dia. E é justamente por isso que nós passamos a compreender que o reino de Deus, ele é a transformação de um mundo velho em um mundo renovado. Mas esse mundo renovado, anunciado por Jesus, ele é facultado pelo processo de automelhoria a partir de nós mesmos, em nos transformarmos em pessoas melhores, em nos transformarmos em pessoas mais sensibilizadas ao convite que Jesus faz todos os dias aos corações preparados para entender, então, esse convite ou esse chamamento que todos nós estamos, de alguma forma, sendo tocados.
E para isso, então, é necessário que esse reino ele seja construído a partir de pequenas ações. Porque quando Jesus ele divide conosco a responsabilidade da construção do reino dos céus na nossa estrutura interna, ele não nos solicita grandes obras, mas obras que estão perfeitamente ao alcance de cada um edificar dentro de si mesmo. É o bom combate paulino, porque quando eu começo a combater as minhas dificuldades internas e as minhas deformidades do caráter, da personalidade, eu estou contribuindo para a construção do reino dos céus na terra árida da nossa estrutura interna. Quando então nós entendemos a necessidade de exercitarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, o difícil desafio do perdão a todas as criaturas, quem quer que elas sejam, eu também estou trabalhando em conformidade à edificação desse reino maior que Jesus acredita e confia em cada um de nós. Quando nós estamos trabalhando em nós, no nosso dia a dia, a necessidade do esquecimento do mal que às vezes muitas pessoas trazem para junto de nós, quem quer que seja, quando eu estou relevando as atitudes voltadas para o mal que desejam a mim, eu também estou contribuindo para a edificação desse reino anunciado em tempos vindouros através de Jesus. Quando eu desenvolvo um serviço desinteressado, que seria, na verdade, a prática do amor sem pedir nada em troca, isso condiz com a verdadeira edificação do reino de Deus pregado por Jesus um dia. Quando eu trabalho dentro de mim também a perseverança no bem, a necessidade de insistir sempre na prática das boas ações, dos bons pensamentos, quando eu aceito desenvolver dentro de mim um processo de uma educação interior, reconhecendo que eu trago ainda as minhas dificuldades, porque isso resume a finalidade também de eu ter vindo à Terra, porque a Terra é um planeta de espíritos errantes, é um planeta ainda de espíritos falíveis do ponto de vista das nossas necessidades espirituais, mas é reconhecer que eu integro esse planeta, porque do ponto de vista tanto dos espíritos encarnados, assim como dos espíritos encarnados, nós somos seres vulneráveis ao erro. Mas quando eu reconheço, acima de tudo, a necessidade de acertar mais e de errar mais, através do entendimento da proposta que Jesus nos convida, eu estou contribuindo para a edificação desse reino dos céus. Então percebem como as pequenas ações, elas trazem uma diferença muito grande, porque é um conjunto de ações do processo de uma somatória. Cada pessoa tocada pela proposta do reino, acrescida por Jesus, é uma mudança na melhoria da qualidade de vida de uma população da Terra, onde essa população ela se enquadra dentro de um planeta que a espiritualidade denomina expiações e provas, mas que nós podemos, através dos nossos pensamentos mais positivos, dos nossos sentimentos mais nobres, ajudar no processo da transformação e da promoção de um mundo de regeneração. Porque isso cabe a nós. Os espíritos ingressados na senda do progresso, responsáveis em trabalhar o progresso espiritual do nosso planeta, eles já estão fazendo a parte dele. Agora cabe a cada um de nós fazermos a parte que nos cabe também, não é mesmo? Então, quando nós vamos entender agora a forma como Jesus se referia e se refere à implantação desse reino dos céus, nós entendemos que a implantação do reino de Deus na terra só fará quando o egoísmo tiver extirpado dos nossos corações. A implantação do reino dos céus na terra só fará quando a humanidade não estiver mais vinculada à necessidade da prática dos vícios, todos compenetrados no egoísmo, na tola vaidade, como fala o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, onde então os nossos corações eles estão unidos através da necessidade do esforço e da boa vontade, para que a gente possa então, a partir dos nossos próprios sentimentos, construir um processo de pacificação da nossa sociedade. Mateus fala que o processo do reino dos céus, ele não vem através da violência, ele vem através da construção da paz, que eu trago para dentro de mim, e desse modo ele projeta na exterioridade.
Porque a paz que eu consigo trazer para dentro de mim, em determinado momento, ela é a mesma paz que deve transbordar em direção ao outro que talvez não tenha conquistado essa virtude ainda. Se eu penso na paz, eu devo viver a paz. Se eu penso no bem, é importante que as minhas ações elas tenham ressonância naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso, no sentimento que eu irradio no meu coração em direção ao exercício da caridade maior, segundo entendia Jesus. Porque o Espiritismo ele nos leva a compreender que a verdadeira prática da caridade ela vai muito mais além da forma material, como durante vários e vários anos e décadas eu entendia. Porque a caridade, segundo é compatível à instauração do reino de Deus, ela tem um aspecto valorativo, porque ela envolve a benevolência para com todos. Ela envolve também a indulgência com todos, com os nossos familiares. A caridade, segundo Jesus nos chama a vivenciar, ela envolve também o perdão das ofensas. E como é difícil, né? A gente vivenciar o desafio da arte de perdoar. É uma cultura, às vezes, desconhecida aos nossos corações, mas ela é um desafio que todos nós precisamos aprender. A não guardarmos a mágoa, a não darmos vida ao ressentimento que nos corrói a alma e a nossa saúde espiritual. Grande parte das nossas enfermidades espirituais e físicas, elas residem na vida e na nutrição que eu dou aos meus ressentimentos, aos rancores que eu trago dentro das minhas dificuldades espirituais. Porque nós somos seres ainda que residimos na condição de perfectibilidade. Mas conforme fala Emmanuel, todos nós somos, sem exceção, almas que são os candidatos à condição de anjos. E um dia nós seremos anjos, porque é da lei divina, que a partir do momento em que nós reconhecemos que o reino dos céus, ele é algo que deve morar dentro de nós, nós caminharemos também para a condição de espíritos puros, assim como fez Jesus. Porque Jesus é um ser também espiritual que não recebeu privilégios do Pai. Jesus é o resultado dos seus esforços e da sua boa vontade através das reencarnações milenares, que na verdade nem foram feitas na Terra, mas em outros orbes planetários, que também recebem uma variedade de espíritos de ordem crística, com tamanha superioridade e elevação moral, que tem a competência e a habilidade de governar um mundo igual ao mundo que todos nós estamos temporariamente residindo. Então, desse modo, a conquista do reino dos céus, ela se inicia no íntimo de cada um de nós. E ela prossegue no campo exterior, através da exemplificação do bem, frente a todas as criaturas que nos circulam. Então é fundamental que eu apenas não sinta o bem apenas, mas que eu exemplifique o bem que necessita ser feito. Desse modo, quando nós tomamos conhecimento, então, da totalidade da proposta apresentada por Jesus ao homem e que atualmente é o principal objetivo do Espiritismo, eu passo então a assumir a minha condição de responsabilidade nessa grande obra. E o Espiritismo, por sua vez, através de dos seus princípios iluminadores e conceitos, então ele nos insere nessa ótica cósmica, nessa ótica de forma global, de uma forma intensa, porque nós reconhecemos a nossa condição de espíritos que compomos uma família de ordem universal. Quando então eu entendo, quando eu busco, eu vivo essa realidade apresentada por Jesus. E uma grande pergunta que também deve fazer parte da nossa reflexão: qual o papel o Espiritismo assume dentro dessa ótica global? O que o Espiritismo significa para nós como uma ferramenta que também nos concita a necessidade da edificação do reino de Deus em nossa estrutura íntima, em nossos corações e em nossas consciências. Eu tenho
comigo um conceito muito forte, que o Espiritismo, para mim, ele significa uma palavra com um sentido espiritual muito grande. Para mim, o Espiritismo, ele significa ponte. A palavra ponte, ela vem do grego patos. E patos, no grego, significa caminho. E é essa ponte que nós escolhemos para nos aproximarmos, então, de Jesus. Eu sempre penso que outras correntes religiosas, com seu devido respeito, elas não nos aproximam tanto de Jesus como o Espiritismo nos aproxima. Porque o Espiritismo traz Jesus até o nosso entendimento. O Espiritismo traz Jesus à nossa compreensão de fato do que é caminhar, aproveitando todas as oportunidades, todos os dias, para se purificar um pouquinho. É o grãozinho de mostarda, anunciado por Jesus em épocas anteriores, quando ele trouxe a ideia de reino de Deus à humanidade ainda deficiência do grau de intelectualidade para compreender a extensão e a intensidade dessa construção. Então, o Espiritismo, na minha pequena interpretação, é ponte. É uma ponte que conecta duas realidades: a realidade física e a realidade espiritual. É a ponte que nos conecta à interpretação, ao entendimento e à compreensão da mensagem que Jesus trouxe à humanidade um dia. E essa mensagem é extremamente atualizada, porque ela acolhe, ela consola os nossos corações de espíritos ainda renitentes nos vales da dor e do sofrimento, mas com uma perspectiva de melhora acima de tudo. Porque o Espiritismo é a ponte que nos tira das trevas e nos conduz à iluminação divina. Então o Espiritismo é ponte. E Jesus é o caminho. Que a gente possa compreender isso, né? É viver esses exemplos, viver esses conceitos que a doutrina espírita traz para nós com tamanha habilidade. Porque os espíritos, eles demonstram competência em tudo aquilo que eles desejam nos ensinar. A edificação do reino de Deus dentro de nós, nos nossos corações e na nossa consciência, ele pede o entendimento da nossa condição de espíritos imortais, que todos nós somos, e fomos criados para atingirmos a meta, que é a perfeição. A construção do reino dos céus dentro de nós, ela nos convida a compreendermos a vida futura, que consequentemente nós temos, e que devemos construí-la nesse momento presente e não esperar a próxima reencarnação para o meu processo de automelhoramento, porque a vida futura, enfatizada de uma forma tão hábil por Allan Kardec e os Espíritos da Verdade, ela é começada e construída agora, é no momento presente. Há muito espírita, por falta de entendimento, que está pretendendo se melhorar na próxima reencarnação, mas o momento da mudança é agora. E o espaço da mudança é o aqui, como dizia o nosso querido Chico. Então não deixemos para a vida próxima o que nós podemos mudar nesse atual momento. Não deixemos a construção do reino para um outro momento que nós nem sabemos quando será. A construção do reino dos céus, ele acontece a partir do entendimento que eu tenho da reencarnação, como uma oportunidade divina que deve ser valorizada todos os dias, porque todos os dias nós precisamos agradecer ao Pai a dádiva e a oportunidade de aqui estarmos, aprendendo sempre, seja na dor ou seja na alegria. É fundamental que a construção do reino dependa também do entendimento e da compreensão de que Deus é um Pai que nos ama de uma forma incondicional, que nós não temos condição de entender tamanho amor que Ele tem por todos nós, independente do que nós façamos. E que esse ser, segundo a doutrina espírita, ele é um ser perfeito, inteligente e bom, e nos ama da forma como nós conseguimos compreender, e que deseja fazer da Terra um mundo melhor, um mundo regenerado, e que isso depende de mim também, isso depende de nós também, assim como de toda a humanidade a que nós fazemos parte.
e de vivermos também de forma espontânea, de forma natural, o exercício pleno da caridade. E isso faz a diferença nesse mundo em que todos nós somos chamados a construir. E para nós encerrarmos, que nós façamos então a parte que nos compete. Que nós tenhamos a consciência de fazermos a parte aonde nós formos chamados, que nós levemos de fato a interpretação de Jesus sobre a edificação do reino dos céus, dentro de cada um de nós, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, no nosso processo de automelhoramento das nossas relações a partir de nós mesmos. É esse o convite que o Espiritismo faz para todos nós. Espiritismo é o caminho para a construção e a edificação do reino de Deus na terra. Confiemos e trabalhemos sempre. É o verdadeiro convite feito por Jesus aos nossos corações. Muito amor e muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos.